Olá, os meus queridos irmãos e irmãs e todos os espectadores neste dia. Uma saudação muito especial para todos vocês e eu agradeço o meu Deus por esta oportunidade mais uma vez que Ele está nos dando de estarmos aqui, eu diante de vocês, para dar o ensinamento, para meditar na Bíblia, para analisar ela, refletir na palavra do Senhor. E que formoso é quando nós conseguimos dispor o coração para aquilo. Então vamos agradecer a Deus por tudo que Ele dá para nós, por tudo que nós recebemos dele durante a semana. Então hoje estamos aqui com o nosso coração alegre, disposto para louvar e glorificar a Deus com a meditação da sua santa palavra. Mas antes vamos estar cantando ao Senhor e vamos estar cantando aqui um hino. O hino 223 nos seus inários, nos inários dos irmãos e as irmãs que tiverem, o hino 223, que tem o título de Vem atrás de mim, o chamamento que o Senhor faz para as pessoas, para os crentes. Então, vamos estarmos cantando para o Senhor antes de começar a nossa meditação. Viajaba en triste soledad y nadie me buscó. La carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataban mal. Entonces le oí así decir: camino del Calvario, mi pie también sufrió. La cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Prosigue, peregrino, que el alba ya vendrá. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. A veces dije que por él penoso es trabajar, que mucho yo sacrifiqué su senda por andar. Mi fama y mi fortuna por ti yo la dejé. Entonces le oí así decir: mi hogar de eterna gloria por ti abandoné. Mis manos enclavadas en cruenta cruz miré. Mas hoy caminaremos unidos tú y yo. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. Jesús, si llego a morir muy lejos de mi hogar, ni así podría tú sufrir mi vida compensar. Mejor amor de amigo jamás podré hallar. Por eso al Salvador oí decir: si solo un vaso de agua te pido que has de dar, de ti un vaso de agua solo he de demandar. Mas si en tus aflicciones un alma has de ayudar, de ti muy cerca yo prometo estar. Glória e honra para o nosso Deus. É essa promessa maravilhosa que o Senhor faz conosco quando nós dizemos para o Senhor que nós queremos deixar tudo, abandonar tudo para seguir Ele. E o Senhor então responde para nós e nos diz que Ele vai estar conosco, que Ele vai nos apoiar, Ele vai nos levar da sua mão, que Ele vai ouvir as nossas orações.
o nosso clamor, as nossas petições, os nossos desejos do coração, tudo aquilo é a promessa que o Senhor diz que Ele vai estar conosco sempre. Agradecemos ao nosso Deus e a honra seja para Ele sempre. A nossa meditação no dia de hoje, nós vamos estar falando do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo como o bom pastor. O Senhor Jesus Cristo, quando ele ensinava o seu evangelho, quando ele esteve na terra, quando ele agiu como ser humano, falando e ensinando para as pessoas a sua palavra, o seu evangelho. Então o Senhor, entre outras parábolas, ele dizia, eu sou o bom pastor. Em alguma parábola ele dizia, eu sou o pão da vida. E desse jeito o Senhor estava ensinando o seu evangelho. Hoje vamos falar do Senhor Jesus Cristo como aquele pastor divino, como aquele pastor que o nosso Deus, o nosso Pai Deus, colocou na terra para que ele desse exemplo de como é ser um pastor das almas, como é ser um pastor das ovelhas, a ilustração que o Senhor dá dele sendo um pastor que cuida as ovelhas, que apacenta as ovelhas. Em alguns lugares do mundo tem muitas ovelhas e muitas cabras também. E na antiguidade chamavam uma pessoa para que cuidasse desses animais e chamavam ela de pastor ou pastora. E eles estavam lá cuidando dos animais para que eles tivessem bons pastos, para que eles tivessem água suficiente para beber e também protegiam e cuidavam eles das feras, de qualquer perigo. E também para que não sofressem nenhum acidente em algum pedregulho, ou caíssem num rio, caíssem no mar. Então o pastor estava atento, cuidando das suas ovelhas para que nada acontecesse com eles, para que nenhum mal acontecesse com eles. Por causa disso, o Senhor Jesus Cristo quis mostrar que nós, os crentes, aqueles que seguimos o Senhor, somos as ovelhas. E Ele é esse pastor divino, mas Ele também na terra, Ele colocou pessoas, primeiramente os apóstolos dele, e entre eles os profetas, os evangelistas, os mestres, e encomendou para eles essa tarefa de que eles continuassem com a tarefa de pastor. Mas ele deu o exemplo do que era ser um bom pastor de ovelhas. E hoje nós vamos falar desses pastores. Nós vamos hoje descobrir e ver se realmente o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi esse pastor divino, ele agiu como aquele pastor, e se realmente o Senhor Jesus Cristo estava dizendo para as pessoas que ele era o enviado de Deus, que ele era aquele Messias, aquele precursor, aquele intermediário entre Deus e os homens, que ele era aquele caminho que levava para a vida eterna. Então, nós vamos sustentar com o livro dos profetas. Todos os profetas, desde Moisés, falaram do nosso Senhor Jesus Cristo, de algum outro jeito, de alguma outra maneira. Mas hoje vamos provar qual foi o pastor que Deus ia chamar, qual pastor ele ia colocar por muitos anos depois. E vamos abrir em Ezequiel 34. No livro de Ezequiel, vocês já estão sentados, não é? Eu esqueci de convidar vocês para sentar, para ficarem confortáveis na sua casa, para vocês ficarem atentos no ensinamento. E desse jeito, sentados, confortáveis, vamos estar abrindo a Bíblia em Ezequiel 34, o livro deste profeta, por meio de quem Deus falou para o povo de Israel. Mais ou menos, ele falou, vamos dizer, mais ou menos uns 600 anos antes do Senhor Jesus Cristo. Este livro de Ezequiel faz todos aqueles anos que foi escrito. Nós não vamos contar os anos que vieram depois do Senhor Jesus, porque já são mais de 2000, mas antes do Senhor Jesus, desde Ezequiel até o Senhor Jesus, se passaram mais ou menos
uns 550, 600 anos, quando Ezequiel profetizou, Deus usou ele para profetizar para o povo de Israel, especificamente para o povo da Judeia, ou de Jerusalém. Jerusalém, que é a capital da Judeia, da Judá. Então, Deus mandou essa mensagem, essa profecia, que durou muitos anos para ser cumprida, de um profeta, de um pastor, que Deus ia estar mandando. E aqui está, nós queremos hoje lermos a profecia de Ezequiel, se referindo a um pastor, que ele ia mandar, o nosso Deus ia mandar nos últimos dias. Os últimos dias foram, eu volto a dizer, mais ou menos uns 600 anos até o Senhor Jesus Cristo chegar. E diz aqui no verso 2. Bem, no verso 1 diz, Ezequiel diz, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor. Quando Deus disse para ele que ele profetizasse contra, que a profecia era um chamado de atenção muito forte de Deus para o povo de Israel. E quem eram os pastores de Israel? Os pastores de Israel eram os dirigentes, os governadores. Nós tínhamos os reis, nós tínhamos também os sacerdotes, todos eles, e os profetas, todos eles eram os pastores, aqueles que estavam encarregados de administrar e governar o povo, de ensinar para eles que eles vivessem uma vida reta, justa, correta, cumprindo os mandamentos do Senhor, a lei de Moisés, e ao mesmo tempo também estes pastores ou estes sacerdotes tinham também que cuidar pela vida espiritual das pessoas, de cada homem ou de cada mulher. Eles eram os pastores de Israel naquela época, os reis, os príncipes, e os sacerdotes e os profetas. E o Senhor, então, estava tão bravo na sua profecia que disse para Ezequiel, profetiza contra os pastores de Israel. Diz, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar os rebanhos? Porque Deus queria que eles ensinassem a palavra de Deus. Entre o ministério ou o ofício que esses pastores tinham, o trabalho que eles tinham que ensinar a lei de Moisés. Primeiro praticar ela e depois ensinar ela para o povo para que eles cumprissem esses mandamentos e desse jeito conseguissem agradar a Deus. Eles não fizeram isso. Nenhum deles fez isso. Ninguém cuidou nem pela vida espiritual nem física das pessoas. Mas, pelo contrário, ao longo da Bíblia nós achamos que o povo de Israel se perdeu para a idolatria. E depois da idolatria, eles começaram a fazer todo tipo de pecados. E aqui no verso número 4 diz, o Senhor reclama para eles, para os pastores de Israel, e diz, não fortalecestes as fracas, nem curastes a enferma. Não ligastes a quebrada, não fizestes voltar ao redil a desgarrada, nem buscastes a perdida, mas governastes sobre elas com violência e com dureza. Aqui o Senhor estava falando, simbolicamente, em uma forma de figuras, para que eles entendessem melhor o chamado de atenção que ele estava fazendo para eles, porque eles não tinham se preocupado pela vida das pessoas, por endireitar eles, por levar eles pelo caminho reto e justo, para que eles não pecassem, mas que agradassem a Deus e fossem realmente um povo santo, um povo perfeito, que era o que Deus tinha querido desde o começo,
quando ele fez o seu povo, que eles fossem santos e que eles adorassem a Deus e louvassem a Deus todos os dias da vida deles. Foi isso que o Senhor quis, formando o povo dele exclusivo. E no verso 6 diz: andaram perdidas minhas ovelhas por todos os montes e em toda a colina alta. Aqui o Senhor estava nos fazendo entender que estes homens e mulheres do povo estiveram pelos montes e pelas colinas altas, fazendo ou construindo altares para os deuses alheios, para adorar eles e para buscar outros deuses, honrar outros deuses. E ao Deus verdadeiro, eles deixaram de um lado. Eles menosprezaram ele. E é por causa disso que diz que essas ovelhas perdidas, sem doutrina, porque não ensinaram a doutrina para elas, porque não corrigiam elas, não guiavam elas. Então diz que essas ovelhas andavam perdidas por todos os montes e em toda a colina alta, e em toda a face da terra foram espalhadas minhas ovelhas, e não houve quem as buscasse, nem quem perguntasse por elas. Elas se perderam na sua vida, nos seus caminhos, e se afastaram de Deus e se entregaram aos deuses alheios. E Deus ficou muito bravo, o nosso Deus ficou muito bravo por esse jeito do povo agir, que eles estavam andando sem um pastor verdadeiro. E eles se diziam ser pastores, mas eles em momento nenhum realmente cumpriram com o seu trabalho. Em nenhum momento eles cumpriram com os seus deveres com essas pessoas que estavam esperando em Deus. E além disso, elas acabavam sofrendo as humilhações e as calamidades dos outros países, os roubos, os subornos, as humilhações, tudo aquilo as pessoas acabavam sofrendo. E o Senhor já estava muito bravo por causa daquilo, e já no verso 9, nós vamos passar para o verso 9, o Senhor diz: portanto, ó pastores, como eles não cuidaram das ovelhas deles, mas deixaram elas sozinhas, e cada um fazia o que queria da vida deles, diz para eles no verso 9, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Por causa da desobediência deles, por causa da negligência deles, eles não fizeram o trabalho como Deus mandou para eles, e as ovelhas dele acabaram se perdendo como num deserto, sem água e sem comida. E eles não sabem para onde que eles vão, eles não sabem o que fazer, porque elas não têm proteção, porque vocês, os governantes, não estiveram atentos, ensinando para eles a palavra de Deus e admoestando eles para que se congregassem a cada sábado para honrar, para glorificar a Deus, que era o dever deles naquela época. Então, neste verso, o Senhor diz para eles, portanto, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores e demandarei minhas ovelhas de sua mão, e lhes farei deixar de apacentar as ovelhas, e os pastores já não se apacentarão mais a si mesmos, pois eu livrarei minhas ovelhas de suas bocas para que não lhes sirva mais de comida. Foi essa profecia que o Senhor estava mandando para os pastores que não prestavam. E no 11 diz, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as recolherei. É desse jeito como o Senhor faz essa promessa maravilhosa, dizendo que vai ser Ele mesmo quem vai procurar as suas ovelhas, que Ele mesmo ia estar cuidando do seu rebanho, das suas ovelhas, do seu povo, mas já não ia ser esse povo físico, aquele povo que estava falhando com Deus, já tinha falhado com Deus. Já o Senhor aqui, ele estava falando de um povo novo, de uma geração nova, que ele ia estar pastoreando, ele mesmo ia estar cuidando deles. Aqui o Senhor diz que ele mesmo ia pastorear elas, que é aí onde nós queremos chegar ao respeito deste assunto dos pastores na antiguidade. No povo de Israel antigo, que não cumpriram com o trabalho, não fizeram o trabalho.
E Deus fez essa promessa maravilhosa, dizendo que, como eles não tinham feito o trabalho direito, o Senhor mesmo ia fazer. Que maravilha! Nós estamos esperando a manifestação desse pastor divino. Nós esperamos a manifestação aqui, na leitura que nós estamos lendo. E aqui no verso 14 diz que o Senhor Ele mesmo ia cuidar delas e reconhecer as suas ovelhas. E no 14 diz, apacentá-las-ei em bons pastos, e nos altos montes de Israel estará em seu aprisco. Ali dormirão em um bom redil e serão apacentadas com pastos suculentos sobre os montes de Israel. Que promessa maravilhosa que Deus estava fazendo aqui, que como ia ser Ele mesmo quem ia cuidar das suas ovelhas, do seu povo, Ele diz que ia dar para eles bons pastos, que ia colocar elas em lugares muito altos, que elas iam dormir tranquilas, elas não iam ter os perigos de nenhum tipo. Quer dizer que o nosso Deus ia cuidar do seu rebanho, das suas ovelhas, dos seus crentes, aqueles crentes que iam seguir o Senhor de todo o seu coração e que iam estar fazendo a vontade de Deus e agradando o Senhor em tudo. Eram essas as ovelhas que o Senhor queria apacentar. E ele fez um compromisso e diz para esses pastores, como vocês não cumpriram, então vou ser eu mesmo quem vai apacentar as minhas ovelhas. Então diz para eles também, no verso 16, diz para eles, eu procurarei a perdida, o Senhor diz, eu procurarei a perdida e farei voltar ao redil a desgarrada, atarei a quebrada e fortalecerei a fraca, mas destruirei a cevada e a forte. Apacentá-las-ei com justiça. E esse verso me lembra nos evangelhos, quando o Senhor Jesus Cristo estava pregando a sua palavra para as pessoas e os fariseus contestavam a palavra do Senhor, criticavam ele, negavam o ensinamento dele. E o Senhor então dizia que eles eram essas ovelhas gordas, porque os fariseus eram aqueles que traduziam as escrituras e ensinavam a lei no dia sábado. Eles eram os mestres de Israel, ensinavam a lei para o povo. Mas eles não fizeram isso, eles não faziam, mas eles buscavam os seus próprios interesses, para eles mesmos, o seu próprio bem-estar. E o Senhor Jesus dizia que eles eram como essas ovelhas cevadas e fortes que estavam comendo as fracas, mas que o Senhor ia destruir eles. E eu me lembro que o Senhor Jesus Cristo muitas vezes dizia para eles, fariseus hipócritas, ele dizia para eles, vocês são hipócritas, vocês falam e exigem do povo e ensinam para eles e colocam muitos fardos no povo, mas vocês nem com um dedo são capazes de levar esse fardo, mas vocês estão submetendo as pessoas a serem muito humilhadas e levarem fardos muito pesados. Então o Senhor Jesus Cristo ficava muito bravo com esses pastores, com esses ministros, com esses mestres de Israel. E por causa disso aqui, quando o Senhor diz, eu procurarei a perdida e farei voltar ao redil a desgarrada, atarei a quebrantada e fortalecerei a fraca. Estava falando das pessoas humildes, simples, que não tinham proteção, as pessoas que não tinham uma voz, que não tinham direitos, que roubavam os direitos delas, que humilhavam eles. Falando de todo esse tipo de pessoas que tinham que fazer o que os governadores e os superiores deles falassem, porque do contrário eles seriam severamente castigados. Então, desse jeito, o Senhor estava muito bravo na antiguidade com esses pastores, com esses governantes. E no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus Cristo está trabalhando, ele fica bravo também contra aqueles mestres e governantes de Israel, principalmente os fariseus. E continuamos aqui quando o Senhor se compromete aqui
nós estamos aqui, temos voltado no tempo. Aqui nós voltamos mais ou menos uns 600 anos antes do Senhor Jesus Cristo vir na Terra, para ver qual era a promessa maravilhosa que Deus fez por meio deste profeta e de muitos. E depois vamos também provar se essa maravilhosa promessa se cumpriu ou não. Continuamos lendo aqui a promessa do Senhor que diz no verso 23. No verso 23 diz: suscitarei para pôr frente a elas, aquelas ovelhas, um só pastor. Olhem a promessa que Deus fez, que promessa tão formosa que Deus fez pelos lábios, pela boca do profeta Ezequiel. Suscitarei para pôr frente a elas um só pastor no futuro. Esse pastor as apacentará. E diz o Senhor: esse pastor é o meu servo Davi. O meu servo Davi, ele as apacentará, para que ele seja o pastor das minhas ovelhas. E ele será por pastor para elas, aquele pastor perfeito, aquele pastor divino, vai ser quem vai apacentar as ovelhas. Mas, se nós percebemos o tempo, quando Ezequiel está dando esta profecia, Davi já tinha uns centos de anos de ter morto. Talvez 100, 200, talvez. Eu não fiquei fazendo as contas. Eu talvez não acho tão interessante na vida espiritual fazer as contas dos anos, mas já fazia muitos anos, séculos, que Davi tinha morto. E aqui o Senhor está fazendo a promessa que no futuro Ele mesmo ia estar cuidando das suas ovelhas. Diz que Ele mesmo ia ser o pastor delas. E no 23 diz que Ele ia estar suscitando como pastor o seu servo Davi. Então, é por causa disso que nos evangelhos nós achamos que o Senhor Jesus Cristo diz que ele vinha da linhagem de Davi. Ele vinha dessa descendência do rei Davi. E aqui diz que esse servo ia estar apacentando, esse servo Davi ia estar apacentando elas e ele seria o pastor delas. E o 24 diz: e eu, o Senhor, ser-lhes-ei por Deus, e meu servo Davi será príncipe no meio deles, e eu, o Senhor, falei, diz o Senhor. Mas o Senhor disse que ele ia estar estabelecendo uma aliança. No 25 diz: e estabelecerei com eles a aliança de paz, e tirarei da terra as feras. Mas não eram as feras físicas, o que nós chamamos um tigre, um leão, nenhuma dessas feras. O Senhor estava falando de um jeito figurativo, uma forma de figuras, de metáforas, que ele está tirando as feras, queria dizer todos aqueles inimigos que um dia o povo de Deus, o povo do Senhor, teve tantos inimigos, tantas pessoas perseguindo eles, que vieram de outras nações destruir eles. Que nem aquele inimigo tão grande que foi do Império Babilônico, o Nabucodonosor, que veio e destruiu Jerusalém, destruiu tudo. Era deles que Deus estava se referindo como essas feras, porque o Senhor está falando aqui de uma nova aliança e ele diz que ele ia estar estabelecendo uma nova aliança com esse pastor perfeito e estar tirando as feras, os perigos. E tudo de ruim que estava ameaçando o seu povo, porque ele ia estar cuidando deles, então diz, e habitarão no deserto com segurança e dormirão em bosques. O Senhor estava sendo aquele pastor divino perfeito, então já não ia ter mais perigos que as feras viessem ou viesse o diabo na forma de inimigos e das pessoas, dos governadores e reis de outras nações, querer destruir e acabar um povo novo que o Senhor, que aquele pastor divino ia estar levantando, ia estar novamente cuidando
para que se cumprisse o plano de Deus e se cumprisse a vontade do Senhor, que desde o começo ele disse que ele queria ter um povo exclusivo, singular, um povo que louvasse e buscasse ele, amasse ele. Ele queria ter aquilo. E o Senhor queria, com o povo de Israel físico, ter esse povo único e santo que adorasse Deus. E não foi desse jeito, porque o povo, olha em tudo que eles fizeram. Eles falharam, nem sequer cuidaram das ovelhas. Então o Senhor fala que no futuro, Ele mesmo ia estar cuidando do rebanho dele com o novo pacto, com a nova aliança. Ele ia estar formando novamente um povo, uma igreja, uns crentes, uma congregação. E ele faz promessas para essa congregação que ia guardar, que ia proteger eles de inimigos, que ia proteger eles da perseguição do diabo quando ele quisesse vir destruir ou acabar ou tirar com algum desses crentes, seguidores do Senhor. Então diz que o Senhor ia estar lá, Ele mesmo, cuidando do seu rebanho, apacentando as suas ovelhas, as suas pessoas e protegendo eles de toda a maldade, de todos os perigos. Por causa disso, o Senhor Jesus Cristo, quando ele pregava, ele dizia que as portas do inferno, quer dizer, o inimigo, o diabo, não poderiam prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não poderia. Ele dizia, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra aquela congregação, contra aquela igreja, essa nova aliança daquele povo novo que o Senhor Jesus Cristo ia estar formando. E o Senhor formou e começou a formar o seu povo usando um remanescente pequeno que tinha ficado do povo de Israel. Tinha ficado um remanescente pequeno. Esse remanescente pequeno, o Senhor Jesus Cristo veio e chamou seus apóstolos e alguns outros seguidores que acreditaram nele e buscaram ele. E é aí onde o Senhor começa a formar a sua igreja, a formar o seu povo, a fazer milagres e se manifestarem para que as pessoas acreditassem, para que os governantes de Israel acreditassem, para aqueles que se diziam ser pastores, eles acreditassem, mas nenhum deles acreditou, eles não aceitaram, eles foram contra o Senhor e viraram até inimigos do Senhor. Mas aqui o nosso Deus está fazendo essa promessa maravilhosa, que Ele ia estar levantando aquele pastor e que seria Ele mesmo quem ia estar com aquela congregação, com aquelas ovelhas. Então agora vamos passar para o Evangelho de João, o Evangelho aqui de João, capítulo 10. Vamos passar para ver a prova do jeito como nosso Senhor Jesus Cristo se manifesta, Ele ensina, e o jeito como Ele está se fazendo conhecer como aquele pastor divino. Em João 10, do capítulo 1 ao 18, nós vamos estarmos lendo. E diz aqui em João, capítulo 10, no Evangelho de João, diz o Senhor Jesus Cristo diz, em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no redil das ovelhas, porque o Senhor usou essa parábola, porque o Senhor Jesus Cristo sabia que o nosso Deus, na antiguidade, por meio dos seus profetas, ele tinha falado de uns pastores que não prestavam e tinha falado de um pastor perfeito que ele ia mandar e que o Senhor mesmo ia estar com o seu rebanho, cuidando dele. Por causa disso, o Senhor disse, aquele que não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, todos aqueles pastores inúteis na antiguidade são considerados ladrões e salteadores, porque eles não entraram pela porta verdadeira. E a porta verdadeira era ter feito a vontade de Deus, ter cumprido os mandamentos do Senhor, ter se submetido a toda a doutrina e a todos os regulamentos que Moisés tinha ensinado para eles, para que desse mesmo jeito eles pudessem agradar a Deus, cumprindo com todos aqueles mandamentos, sem faltar em nenhum,
que era o que Deus queria. Eles não fizeram. E por causa disso, para Deus, eles eram uns ladrões e salteadores. Eles saltearam a verdade de Deus. Eles saíram da verdade de Deus e fizeram a vida própria deles. Pregaram e deram os seus próprios ensinamentos e conduziram o povo até a idolatria, a se afastarem de Deus. Ladrões e salteadores foi o jeito como Deus chamou eles, acabou chamando eles por esses nomes, por não terem cumprido, nem obedecido, nem feito a vontade de Deus. Como eles viraram ladrões e salteadores porque não fizeram a vontade de Deus, é por causa disso que o Senhor disse, eu vou ter que ir, vai ter que ser eu e vou mandar um pastor perfeito. E o Senhor então, o Senhor Jesus Cristo está aqui reafirmando essa verdade, ensinando aos seus ouvintes naquela época, que talvez tinham lido a lei de Moisés, alguns deles, e está lembrando para eles que tudo o que teve na antiguidade tinha sido ruim, e que todos tinham agido como ladrões e salteadores e nenhum deles tinha feito o trabalho de um jeito certo. Por causa disso, o Senhor dizia para eles, é que vocês têm que entrar pela porta, e a porta é Deus, é agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, estar com Deus. É essa a porta, o nosso Deus. E eles não fizeram isso de entrar pela porta, mas eles fizeram o contrário. Então o Senhor diz no verso 2, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que cumpre os mandamentos, aquele que não peca, aquele que obedece, aquele que dá bom exemplo, aquele que dá bom testemunho, que tem uma vida santa, vive uma vida reta, é esse quem vai entrar pela porta, quem está na porta, é um verdadeiro pastor, que não se deixa levar pela ambição, que não se deixa levar pela cobiça, pela hipocrisia, que não se deixa levar pelo materialismo, não se deixa levar do orgulho, de estar desejando os primeiros lugares, ou estar desejando que estejam honrando, elogiando ele, que estejam colocando ele no primeiro lugar, os seres humanos estejam fazendo isso. Essa pessoa que ama Deus, que dá bom exemplo e bom testemunho e cumpre com os mandamentos, com as leis de Deus, se afasta do pecado, vive uma vida reta e justa, essa pessoa que cuida o que Deus tem dado para ela, a sua congregação, as pessoas, o grupo, essa pessoa nós chamamos de um bom pastor. Mas, se essa pessoa está lá fingindo, dizendo, eu sou o bom pastor, eu sou o pastor da minha congregação, e eu vivo fazendo adultério e fornicações, enganando as pessoas, estuprando, ou fazendo qualquer tipo de pecados, é um ladrão e um salteador, roubando um nome, roubando uma dignidade que não pertence a ele. Sai da verdade de Deus. E não tem nada o que ensinar, nem o que dar para os outros, para as outras pessoas. Não é o que Deus quer. É por causa disso que o nosso Deus ficou tão bravo e mandou um pastor perfeito, que dá para nós exemplo, que tem estado nos dando exemplo o tempo inteiro, desde o momento em que nós acreditamos nele. Ele tem sido o nosso pastor sempre. E aqui o Senhor no verso 3 diz, a este pastor que entra pela porta, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem sua voz. Chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguirão o estranho, do contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.
como as ovelhas vão ir atrás, como uma congregação vai seguir, ou um grupo de pessoas vão seguir, como elas vão seguir um homem ou uma mulher que finge e aparenta ser ou ter, mas tem uma má vida ou mau testemunho. Como vai achar que a congregação vai seguir ele e vai ser feliz e contente com o que ele está fazendo? Eles ficam tristes. Eles ficam tão tristes que eles vão dizer: eu não vou acreditar em mais nada, não vou voltar nessa igreja. O Senhor Jesus Cristo estava aqui dando uma ilustração do que é um verdadeiro pastor ou pastora. E o Senhor também estava lembrando que na antiguidade Deus também tinha se queixado dos pastores inúteis, dos pastores que não prestavam, e lembrando que com ele estava se cumprindo a promessa do nosso Deus quando disse: eu serei o pastor, eu vou mandar o meu servo Davi, e esse servo Davi é o Senhor Jesus Cristo. E aqui no verso 6 o Senhor diz, essa parábola, que são as metáforas, a reunião de metáforas, diz: esta parábola disse-lhe Jesus, mas eles não entenderam, e eles não iam entender. No verso 7 diz: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. O que está falando que diz que Jesus Cristo é a porta das ovelhas, tem um significado muito profundo. O Senhor Jesus Cristo é a única verdade. É o único caminho que leva para a vida eterna. Então, no mundo, há milhares de religiões. No mundo, há muitas religiões. E há muitas que têm saído da Bíblia, do livro que é a Bíblia. Mas cada religião mostra um caminho tão diferente para chegar a Deus. Mas tem uma só. Um só. Se todas aquelas igrejas concordassem, se elas amassem a Deus com o coração delas, se elas desejassem ter a Deus com elas, por que elas não buscam aquela porta verdadeira, que é uma só? Busquem a porta, procurem a porta, e vocês vão ver que achando aquela porta, a vida de vocês vai mudar. A vida de vocês vai mudar e vai ser diferente para todos. E vão começar a ter felicidade, paz, triunfos, alegrias, abundância. Vocês vão ser felizes, otimistas. Vocês vão ter muitas coisas. Porque é a porta, é essa verdadeira porta que nós temos que buscar. O Senhor diz: eu sou a porta. É Ele a verdade, é Ele o único caminho, Então, vocês têm que ter muito cuidado. Não há outro ser, não há outro homem ou mulher que sirvam como ponte ou como caminho para levar vocês até Deus, para levar vocês na vida eterna. Vocês têm que tomar cuidado. Houveram muitos profetas, sim, e houveram muitos homens de Deus, houveram muitas mulheres de Deus. Houveram profetas, houveram muitas pessoas inteligentes e sábias que deixaram muitas coisas escritas e contaram muitas histórias. Mas eles não são o caminho que leva até Deus. O caminho que leva para a vida eterna, o caminho que leva até a salvação, até o mais além, é Cristo Jesus, é Ele a porta. Busquem essa porta. Ele é o pastor divino. Diz: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. E realmente as ovelhas não ouviram eles. As ovelhas acabaram se perdendo e se espalhando pelo mundo inteiro. E diz o Senhor no 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. A felicidade, a vida eterna, as bênçãos, a proteção, a segurança em todos os assuntos.
Quem ouve as nossas orações é Ele quem ouve, é Ele quem nos consola, é Ele quem seca as nossas lágrimas, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem diz pra gente continuar em frente, que não fiquemos desanimados, Ele dá o dinheiro pra gente, Ele faz o dinheiro aparecer, a comida também. O pastor divino faz isso, Ele dá a felicidade pra nós quando nós estivermos tristes, Ele nos consola. Aquele pastor divino, Ele é perfeito, Ele é o único caminho, a porta. Ele é a porta, então temos que procurar a verdadeira porta, temos que entrar nela. E diz o 10: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, diz o Senhor Jesus Cristo, eu vim para que tenham vida e para que a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Que formoso! E para alguns poderiam dizer, mas que difícil dar a vida por alguém, pelas ovelhas. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele deu a sua vida por nós. Pelas suas ovelhas, Ele deu a sua vida. O 12 diz, mas o mercenário e o que não é pastor, mas quem finge ser pastor, quem virou numa pessoa que só gosta de dinheiro, uma pessoa interesseira, uma pessoa que só quer estar para ocupar um cargo, para ter um benefício material, mas não ama o seu trabalho, nem ama o grupo que ele tem na sua frente, ele não fica preocupado por eles, mas pelo contrário, ele fica entregue na satisfação da sua própria carne, dos seus próprios desejos, ele fica entregue vivendo a sua própria vida pecaminosa, materialista. E ele não se interessa com nada, é esse o assalariado. Diz, não é o pastor, de quem as ovelhas não são próprias. Diz que então ele não liga porque não são deles. Então ele vê o lobo chegar de um jeito figurativo e ele deixa as ovelhas e foge. E o lobo então as arrebata e dispersa elas e come as ovelhas. Então o bom pastor, ele está vigiando, cuidando, guardando a sua congregação, como o Senhor Jesus Cristo faz, nos cuidando e nos guardando e nos ajudando e nos levando sempre pelo caminho reto, porque Ele nos leva até a verdade, porque Ele nos ensina, nos corrige, nos exorta, Ele chama nossa atenção, Ele fala conosco por sonhos e nos corrige para não fazermos o errado, nos fala por visões ou por profecia. De algum jeito, o Senhor sempre está cuidando de nós e nos ensinando a fazer as coisas de um jeito certo, para que nós também, do mesmo jeito, façamos tudo certo e demos bom exemplo e testemunho para as pessoas que estão na nossa frente, que nós temos que cuidar. Ele está dando esse exemplo como um bom pastor e ele dá o bom exemplo para nós e nos ensina que nós também temos que ser bons pastores e governantes e amar quem Deus colocou na nossa frente. É isso o que Deus quer, tem querido, mas no mundo, com tantas religiões, é porque o materialismo e as ambições têm cativado homens e mulheres, e eles acabam se perdendo, eles têm se perdido do caminho. E eles não ligam, eles não se interessam. Eles ficam interessados pelo lucro deles, ter somente ganância, lucro. Mas só isso. E o Senhor aqui está dizendo que o diabo pode chegar em qualquer momento e destruir a vida espiritual de uma pessoa. Mas o bom pastor está pronto para evitar isso. Se nós falamos do nosso bom pastor, o Senhor Jesus Cristo, ele está pronto para nos falar, olha, toma cuidado, o diabo quer espreitar, ele quer fazer você cair numa armadilha, numa tentação, se cuida, não vai naquele lugar, não faz aquilo, porque aquilo não é certo, não é agradável aos meus olhos, se cuida de fazer tal coisa. O Senhor sempre está ensinando para nós, para que evitemos de cair no pecado. E nós, então, os pastores terrestres,
nós também temos que cuidar da congregação, ensinar para eles a doutrina, falar tem fé, confia em Deus, não fica desanimado, ora para Deus, muda a sua vida, se afasta do pecado, reflita, analise a sua situação, peça perdão para Deus. Busca Deus, segue em frente, se anima, porque você não tem por que desistir, não fica afligido, seja corajoso, os momentos difíceis vão passar, eu vou orar com você, vou te ajudar, vou pedir para Deus. É isso que os pastores terrestres têm que fazer. Como aqueles pastores terrestres que o Senhor colocou na antiguidade, mas nenhum deles fez o trabalho certo. Hoje nós temos esse pastor divino, nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui está o cumprimento da profecia de Ezequiel. Mas o Senhor Jesus Cristo também deixou um bom exemplo para nós e disse, eu vou embora e agora vocês vão ter que fazer o trabalho. Continuem fazendo o trabalho, me imitem. Façam como eu, porque quem fizer como eu e fizer a minha vontade fará ainda maiores obras do que eu já fiz. Que formosa essa promessa, glória ao nosso Deus. E aqui diz, no verso 13, diz, ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e de minhas ovelhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece. E eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Isso já aconteceu, o Senhor realmente deu sua vida por nós, pelas suas ovelhas. E no verso 16 tem uma promessa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo que diz... Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. O Senhor estava falando naquele momento... Ele estava falando para os judeus, porque ele já tinha os seus apóstolos e as pessoas que tinham se convertido para o Senhor, todos eles eram judeus, porque o Senhor veio pregar para os judeus. Então o Senhor disse para eles, mas vocês sabem que eu também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, daquilo que vocês estão observando aqui, todas essas pessoas, eu também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também devo trazê-las. Aquelas eu tenho que trazê-las e elas ouvirão minha voz e haverá somente um rebanho e somente um pastor. E vocês sabem quem eram essas outras ovelhas? De quem ele estava falando? Dos gentios. Os gentios. Todos os homens e mulheres que não eram judeus, que não eram israelitas. Todas as outras nações eram os gentios, e o Senhor fez a promessa para eles. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco dos judeus, também devo trazê-las. Elas ouvirão minha voz, quer dizer, elas vão acreditar em mim, e haverá um só rebanho e somente um pastor. Então o Senhor Jesus Cristo formou ou está formando um povo. Um só. Uma só congregação. Com judeus e gentios, ou com homens e mulheres de diferentes nacionalidades, de pessoas de muitas nações, vão se converter ao Senhor Jesus Cristo, para o Evangelho verdadeiro, e vão formar aquele povo de Deus, e vão formar aquela congregação de Deus, aquela igreja de Deus. É essa promessa maravilhosa, e nós também vemos o cumprimento de Ezequiel 34, quando Deus disse, eu vou mandar aquele pastor e vou ser eu mesmo quem vai ser o pastor. E por causa disso diz, por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Estava dizendo para eles que ele ia morrer na cruz, mas ele ia ressuscitar, porque ele tinha poder para morrer e ressuscitar. E desde aquele então, ele ia ser esse pastor divino que Ezequiel tinha profetizado, além de outros profetas, porque por falta de tempo nós só lemos Ezequiel. E que o nosso Deus, na atualidade, hoje, continua cuidando de nós como aquele pastor. E já se passaram mais de 2000 anos, mais ou menos uns 2020, talvez? Quando o Senhor Jesus Cristo disse isso aqui, fez essa promessa maravilhosa, e o Senhor está recolhendo pessoas, está congregando pessoas do mundo inteiro.
É desse jeito como já a nossa congregação está em 60 países, 102 países nós temos grupinhos também. E lá todos eles falam daquele pastor divino. É que esse pastor divino me deu sonhos, falou comigo, ele me deu visões e falou comigo. O pastor divino me deu profecia e falou comigo, me fez promessas maravilhosas e eu estou aqui acreditando no Senhor. É formoso, é maravilhoso ouvir a saudação de irmãos e irmãs lá naqueles países, na Ásia, em todos aqueles lugares, no idioma deles, cantando para o Senhor, orando para Deus e dando testemunho de que eles acharam um pastor divino que está cuidando deles e tem todos nós, as suas ovelhas, reunidas num aprisco só, num redil só, um só redil para o pastor divino. Mas esse pastor divino também chama os seres humanos, porque ele diz que na sua igreja, ele colocou também algumas pessoas para dirigirem, para administrar, para guiar e orientar cada congregação. Então o Senhor tomou conta de tudo, Ele tomou conta. E é por causa disso que na igreja o Senhor diz também, e na igreja Ele colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Diz que todos para que a igreja seja perfeita, porque diz que Ele quer uma igreja perfeita para Ele. É isso que esse pastor divino quer. E é isso o que nós temos. Temos que imitar, temos que seguir os passos dele e fazer as obras desse pastor divino. Nós também temos que trabalhar como aqueles pastores ou pastoras úteis para Deus e não virarmos em momento nenhum em sermos ladrões ou salteadores ou fingir ser da palavra de Deus, mas que realmente nós vivamos aquilo que estamos pregando, aquilo que estamos ensinando, e nós façamos a vontade de Deus, e nós façamos tudo isso e acabemos dando bom exemplo e testemunho para as pessoas, para que Deus nunca tenha que nos castigar ou nos chicotear, ou nos castigar na perdição, na condenação, não, mas que o Senhor nos leve da sua mão e Ele esteja contente conosco e conforme com o trabalho que Ele tem encarregado para nós. Então, o Senhor Jesus Cristo é a porta, é o único caminho. Se esqueçam de filosofias ou de grandes filósofos ou grandes teólogos ou grandes cientistas, ou como eles forem chamados no mundo. Talvez eles se levantaram e fizeram um bom trabalho, mas eles não são a porta que leva para a vida eterna. É Cristo Jesus. Se você clama para Deus com sinceridade e fala para Ele, Senhor, eu quero que Tu me mostres o caminho, me mostra a verdade, eu quero saber a verdade. Porque tem milhares de religiões que me confundiram, me deixam confuso. Um diz uma coisa e o outro diz a outra, mas eu quero a verdade, Senhor, para te seguir. O Senhor vai revelar para você, porque Ele vê que você tem um coração sincero e você quer a verdade de Deus. Então Deus vai te revelar. Então, a honra e a glória sejam para o nosso Deus e agradecemos esse pastor divino que continue cuidando de nós e continue nos ajudando, porque todos nós queremos ganhar muitas almas para o reino dos céus. Queremos que vocês se convertam para Deus e desfrutem desses pastos maravilhosos e daquela água pura que o pastor divino oferece. Glória ao nosso Deus. A glória seja para o nosso Deus. Vamos estar orando ao Senhor, glorificando o nosso Deus neste dia. Não se esqueçam que as pessoas que estão sofrendo de doenças, qualquer que seja, você fale para o Senhor neste momento qual é a sua doença. Porque é impossível. Chegam para mim muitos e-mails falando para mim, eu sou tal pessoa, ore por mim porque eu tenho câncer. Eu sou tal pessoa, ora por mim porque eu tenho dor nos ossos, eu tenho dor, os espíritos estão me perturbando, fizeram bruxarias para mim, estão saindo vermes do meu corpo, está caindo meu cabelo, eu não consigo caminhar, eu tenho feridas na cabeça e eu sou tal pessoa. É impossível eu decorar o nome de todos para pedir para o Senhor
Senhor. Então, vocês imediatamente falem, Senhor, olha a minha doença, olha a minha oração. E Deus vai ouvir a sua oração. Ele vai ouvir, Ele nos ouve. Vamos estar orando e clamando para o nosso Deus. Bendito Padre Celestial, eterno Dios, gracias te damos, Señor, en este día por esta oportunidad maravillosa que nos estás dando, Señor, para que tu palabra sea publicada, sea enseñada a muchos lugares del mundo. Y gracias, Señor, porque mucha gente ha escuchado tu palabra. Eso es lo más maravilloso, Señor. Gracias por estas oportunidades tan hermosas que tú estás dando a la gente, que te conozcan, que sepan, mi Señor, qué hermoso y qué bonito es seguir tus caminos, qué hermoso es adorarte, honrarte, creer en ti, seguir el camino de la rectitud. Qué bonito es, Señor, el camino del buen vivir, de vivir una vida recta, santa, para agradarte. Eso es bonito, eso es hermoso. Gracias, Señor, porque la gente comienza a entender, a comprender y a conocer estos caminos. Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo te pido, Señor, que tú extiendas tu mano poderosa sobre todos los hermanos, las hermanas y todas las personas, hombres o mujeres, quien quiera que sea, mi Señor, que están enfermos, que tú sabes los que están enfermos porque la gente te clama. Extiende tu mano sobre cada uno de ellos y libértales. Limpia toda enfermedad, todo espíritu inmundo, repréndelo, Señor. Toda brujería, reprende, toda hechicería. Rompe cadenas, rompe ligaduras y ataduras. Destruye, Señor, las maldiciones del diablo que hacen sufrir a muchas personas. Quita, Señor, todos estos males, estas perturbaciones que la gente está padeciendo. Libértale, Señor, de enfermedades, de dolencias. Hay gente que está en estado de coma. Ten misericordia, Señor. Quita, Señor, todas estas enfermedades. Liberta, Señor. Porque eres nuestro pastor divino y tú nos estás pastoreando y tus promesas son que tú nos llevarás a disfrutar de la buena comida, de la buena bebida, de los mejores pastos y la mejor agua. Así, mi Señor, toda esta comida, bebida espiritual, también en lo material tú nos das, mi Señor. Extiende tu mano y dales paz, alegría, felicidad. Quita, Señor, los dolores, las enfermedades. Y también te pido, Señor, por los problemas, por los conflictos, por las desavenencias, por todo aquello que el diablo, el enemigo, está poniendo en las familias, en la gente. Señor, extiende tu mano y sé tú libertando y limpiando a cada uno, rompiendo esos lazos de esclavitud del enemigo. Señor, escucha la oración de cada uno, mira su enfermedad. Acude, Señor, a socorrer a cada persona. Gracias, eterno Dios, gracias, Padre Celestial, por tu amor y tu misericordia, por tu verdad. Bendito y alabado tu nombre. Te alabamos, Señor. Gracias por recibir tus beneficios, tus bendiciones. Gracias, Padre Celestial, porque tu misericordia es para siempre. E falo para vocês, filhos e filhas, e eu quero que vocês saibam que eu vou estar atento para dar as bênçãos de muitos. Muitos que não estão se congregando na minha igreja vão receber muitos benefícios, muitas curas, muitos milagres vocês vão receber. Eu vou me manifestar e eu vou me fazer conhecer de muitos que estão interessados em me conhecer, em conhecer os meus caminhos. E eu vou dar para vocês essa oportunidade de conhecer os meus caminhos. E eu vou libertar vocês. E eu vou dar para vocês alegria e felicidade e paz. E eu vou dar para vocês abundância no material. Vou dar plenitude espiritual. E eu vou estar abrindo portas de bênçãos para muitos. E muitos vão me conhecer. E muitos vão dizer que sou eu. Então, não fiquem com medo. Não tenham medo.
acreditem, porque as minhas bênçãos vocês vão receber em breve. Todos vão receber uma bênção muito importante. Bênçãos especiais eu vou dar para vocês e também vou dar para vocês dinheiro, porque eu dei dinheiro para muitos, mas também vou dar ainda mais dinheiro para outras pessoas. E aqueles que ainda não viveram as experiências espirituais na minha igreja, eu vou dar para vocês e vou dar prosperidade para vocês e vou mostrar que eu existo e que sou eu. E mudanças vêm para muitos vão ser transformados, vão ser libertados e eu vou estar limpando de bruxarias, de feitiçarias, eu vou estar tirando todos aquelas maldades, aquelas maldições, eu vou estar tirando e vai haver prosperidade e bênção e progresso na vida de muitos. Acreditem e continuem em frente, porque as bênçãos estão em cima de cada um de Gracias, Señor y vocês. Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, mi Rey, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Te damos gracias, Señor. Tú eres un Dios real, tú eres un Dios vivo de poder. Tú vives, mi Señor. Tú existes, mi Señor. Dios vive. Gloria al Rey para siempre, porque mi Dios vive por los siglos de los siglos. Gracias a ti. Gracias, Señor. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Glória para o nosso Deus. Agradecemos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Muito obrigada para o Senhor, porque Deus hoje fez umas promessas grandes e maravilhosas para todos vocês, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de se congregar na igreja. As promessas foram para vocês. É uma profecia que Deus deu neste último momento da oração. Então, vocês vão receber uma bênção, um benefício, porque o Senhor prometeu assim. Deus vai fazer que Ele seja conhecido para que você louve e continue seguindo Ele. Obrigada e Deus abençoe vocês grandemente. Até mais!